Hare Krishna. Hare Krishna. Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 9º capítulo, verso 23, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, agora, o nosso Brahmana Avaduta vai seguir com um exemplo que ele deu, com o ensinamento que ele deu no verso passado, sobre a questão do foco no momento da morte, da importância em termos de transformação pessoal, do foco da sua consciência. Isso é um ensinamento. Isso é uma parte bem importante da vida espiritual. O foco da sua mente, da sua consciência, determina não só o seu futuro, mas, enfim, quem você é e quem você está querendo ser. O foco da sua consciência. Isso é um fato sabido hoje, né? Bem trabalhado por coaches e cursos de programação neurolinguística, PNL, né? Programação neurolinguística. Quer dizer, quando você dá um foco para a sua mente, você começa a construir em direção àquilo. E o yoga já falava isso há muito tempo e dava essa dica a gente usar esse poder de transformação, direcionando, claramente, para o divino, para Deus, etc. Isso você vai se transformando em um ser divino, em um ser de Deus. Okay? Então ele deu esse exemplo, ele falou rapidamente no verso passado sobre isso, e agora ele vai dar um exemplo específico do Guru, com o qual ele aprendeu este ensinamento importante. Então vamos lá. Kita peshakritam dhyayan kuryam tena praveshitaham yati tat satmatam rajan purvarupam asantyajan. Kita peshakritam dhyayam kuryam tena praveshitaham yati tat satmatam rajan purvarupam asantyajan. Repita comigo. Kitaham. Um inseto. Pesakritam. Uma vespa. Dhyayan. Meditando em. Kuryam. Em sua colmeia. Tena. Pela vespa. Praveshitaham. Forçando a entrar. Yati. Vai. Tat. Da vespa. Saatmatam. O mesmo estado de existência. Rajan. Ó rei. Purvarupam. O corpo anterior. Asantyajan. Não abandonando. Repita comigo. Ó rei, certa vez, uma vespa forçou o inseto mais fraco a entrar em sua colmeia e o manteve preso lá, com muito medo. O inseto mais fraco meditava constantemente em seu captor e sem abandonar o corpo. Aos poucos alcançou o mesmo estado de existência da vespa. Desse modo, a pessoa alcança um estado de existência de acordo com sua concentração constante. Eu vou repetir. Ó rei, certa vez uma vespa forçou um inseto mais fraco a entrar em sua colmeia e o manteve preso lá. Com muito medo, o inseto mais fraco meditava constantemente em seu captor e, sem abandonar o corpo, aos poucos alcançou o mesmo estado de existência da vespa. Desse modo, a pessoa alcança um estado de existência de acordo com sua concentração constante. Primeiro um detalhe assim, da biologia. Eu li esse verso
décadas atrás e ficava, que papo é esse, né? Que vespa é essa e tal, e não entendia isso, né? Até que pouco tempo atrás eu vi que de fato vespas realmente fazem. Não sei, não é essa vespa preta que a gente tem aqui, nem aquela menorzinha listrada, mas enfim, tem um tipo de insetozinho parecido com uma vespa mesmo, né? Que ele de fato pega o inseto, injeta ele com veneno, né? Ele fica lá, né? E aí ele leva de volta, bota dentro de um buraquinho, fecha a portinha e junto com um ovinho dele. Aí, e o bichinho fica realmente paralisado, vivo. Ele não morre, porque se morresse não ia ser a comidinha tão boa. Então ele deixa o animal vivo, isso é real. Ele deixa o animal vivo, aí quando o filhotinho nasce, ele e fechado, né? Isso no buraquinho fechado. Imagina que história de horror mesmo, né? E aí o bichinho, ele fica lá vivo, e aí o bichinho nasce, e aí é uma larvazinha ainda, né? Não é vespa, é uma larva. Quando nasce a larvazinha, filhotinha de vespa, ela vai... E pronto, começa a comer aquele inseto vivo. E claro, o que vai sair daquele buraquinho é uma vespa. Então, é por isso que ele também fala de transformação. Literalmente, ele vai entrar de um jeito e vai sair uma vespa. Bom, então essa história de horror é real. Isso é uma coisa que está acontecendo aí a nosso redor. Então tem isso mesmo. Mas o ponto é esse, que imagina um estado de pânico, né? De você ficar lá morrendo aos pouquinhos, né? Com essa vespa, enfim, filhote da vespa te comendo. Não, mas o ponto é esse. Essa é a linha final que é realmente o ponto. Desse modo, a pessoa alcança um estado de existência acordo com sua concentração constante. Não é uma coisa passageira, obviamente, não é uma ideia que você teve, um desejo passageiro, mas o seu foco constante. E realmente, como eu falei, o yoga é construído em cima deste princípio. Ao longo do Bhagavad Gita, você vai ver Krishna falando vezes e mais vezes, mente e inteligência fixas em mim. Mantenha sua mente e inteligências fixas em mim, em Deus. Então, o ponto é esse, realmente yoga é conexão que é sua, da sua consciência com Krishna, com Deus. E esse fato que você está com a sua consciência fixa nele, ao longo do dia, em tudo que você faz, isso vai te transformando, te aproximando de Deus, te transformando de um ser material para um ser de natureza divina. Sua natureza, seu estado de existência deixa de ser um estado de existência material para um estado de existência puramente transcendental, que é seu estado originário. Então, não é uma coisa de transformação, mas senão de resgate. Mas é necessário esse foco constante. Não existe yoga não tem aquele que de algumas religiões, de olha, você faz A, B e C, e você vai lá no templo, na igreja, sabe, tal datas e tudo vai dar certo no final. Não é esse tipo de coisa. O yoga realmente fala do seu estado de consciência, aonde que está a sua consciência. Se você está pensando em assuntos materiais, se o seu único foco é cuidar do seu corpo, das suas coisas, da sua casa, do seu carro, então este é o foco da sua consciência. Coisas materiais. Então você vai atingir o estado de consciência material, que é o que a gente está, né? Onde a gente se encontra hoje. Você está no estado de consciência material e a gente quer gradualmente transformar isso, introduzindo elementos transcendentais na nossa vida. É isso. Você pode entender a vida espiritual, especialmente Bhakti Yoga, esse processo gradual de introduzir elementos ligados a Krishna no seu dia a dia. Então você começa, né, tem um alimento espiritual, você começa também já o caminho. Essa comida aqui, o foco é Krishna. Então quando você come praçada, você está se elevando.
Você vai, senta e faz a meditação, foco completamente, né, em Krishna, os santos nomes, em Deus. Então, você está completamente com a consciência focada em Deus. Então, japa, apraçada, aí você está lendo um texto como esse, a nossa consciência, quer dizer, a gente está viajando aqui, mas no momento que a gente não viaja, a gente está pensando aqui em Krishna, em Deus, na alma. Então, esses elementos fortes se trazem uma conexão direta, e a ideia é o quê? Que essa prática diária desses três elementos, né, que a gente chama do método 3T, essa prática diária de meditação, do comer de praçado, do cultivar esse conhecimento, isso vai vazando para o resto do dia. A ideia é essa, você trazer isso com você para o resto do dia, não é só para você manter naquele momento. Então você faz isso tudo para você poder aprender a depois ir lá lavar o prato pensando em Krishna. A dirigir para o trabalho pensando em Krishna. Atender o cliente pensando em Krishna. A sua mente elevada, por isso que o Prabhupada deu ao nome do movimento dele, movimento, né, Sociedade Internacional para Consciência de Krishna. Esse consciência de Krishna é isso, é você ter a sua consciência em Krishna. Simplesmente. Você literalmente estar consciente de Deus, de Krishna, ao longo do seu dia a dia. Isso é yoga, isso é o yoga que Krishna ensina a Arjuna no Bhagavad Gita. Tudo que você fizer, faça como uma oferenda a mim. Krishna explica. Tudo que você fizer. Tudo que você fizer, faça com oferenda. O que significa isso? Quando você faz como oferenda a alguém, você não só está pensando na pessoa, mas pensando como? Em amor, em doação, em devoção. Bhakti. Então, tudo que você fizer, faça como uma oferenda devocional a mim. Ou seja, viva no estado de amor, de Bhakti. Isso é o supra-sumo do caminho do yoga. O Krishna fala, esse é o aspecto mais elevado do yoga. Como Patanjali fala, essa é a perfeição da perfeição do yoga. Você viver nesse estado de Ishvara Pranidhani, ele fala no Yoga Sutra. Foco devocional, amoroso em direção a Deus. Então essa é a ideia. Você vai atingir. E fique atento que você vai atingir qualquer outro estado de consciência que você cultivar. Não tem, eu não quero Deus. Tudo bem, mas saiba que você está criando um estado de existência e esse estado de existência é baseado naquilo no qual você está direcionando a sua atenção. Aquilo que ocupa a sua atenção. Faz sentido, né? É uma coisa totalmente real e prática que a gente experimenta no dia a dia. Todo mundo já experimentou isso, pode experimentar. Né? Esse é o foco que se desenvolve. Ok? Alguma pergunta, algum comentário? Não, sobre o verso aqui. Sobre o verso, algum? Não? Vamos lá ver o significado. Pode-se levantar a seguinte questão. Já que nesta história o inseto mais fraco não mudou de corpo físico, como é que se pode dizer que ele alcançou o mesmo estado de existência da vespa? De fato, em virtude da meditação constante sobre um objeto em particular, a consciência da pessoa fica repleta das qualidades dele. Devido ao temor extremo, o inseto menor ficou absorto nas características e atividades da grande vespa e assim entrou na existência da vespa. Devido a esta meditação, ele de fato tomou um corpo de vespa em sua vida seguinte. Da mesma maneira, embora sejamos almas condicionadas, se absorvemos nossa consciência no Senhor Krishna, podemos nos tornar liberados, mesmo antes de abandonarmos nosso corpo atual. Se nossa inteligência se torna fixa na plataforma espiritual, mediante a compreensão de que o Senhor Krishna é tudo, podemos então abandonar a consciência desnecessária do corpo exterior e nos absorver nos passatempos espirituais de Vaikunta.
Logo, mesmo antes da morte, a pessoa pode se elevar à plataforma espiritual e desfrutar a vida como uma alma liberada. Isso é um ponto muito importante. Mesmo antes da morte, a gente não tem um processo de torcer assim, de cruzar os dedos para o momento da morte. Não é assim. É o seu estado de consciência aqui e agora, é isso que é real. Qual o seu estado de consciência? Qual o seu estado de felicidade, de bem-aventurança? Qual o seu grau de apego, de preocupação, de medo? É isso que conta mesmo. No yoga não é um processo de, eu vou fazer e depois quando eu morrer, aí vai dar tudo certo. Não, é agora. O que você está fazendo agora com a sua vida? Como é que está o seu estado de consciência? Qual que é o foco da sua... É isso que importa agora. E como um yogi, um espiritualista, ele vai observando a sua mente e perguntando, vem cá, onde que está a minha consciência? Onde que está meu foco? Autoobservação, esse é o primeiro passo da vida espiritual. Sempre autoobservação. O que eu estou pensando? O que eu estou desejando? E aí quando você vai adquirindo mais conhecimento, sabedoria, você vai pensando, peraí, agora eu já entendi que eu não devo só ficar pensando em coisas mesquinhas e materiais, egoístas. Não, eu posso começar a trabalhar aqui agora com pensamentos amorosos, devocionais, engrandecedores. Eu posso focar minha mente em Deus. Eu posso fazer yoga, essa conexão com Deus aqui e agora. Não numa viagem, não no sentido assim de ficar trancado num quarto ou ir para um mosteiro, mas não, na vida, no meu dia a dia, na minha ação, no cuidar da minha casa, no ir para a academia, no ir para o trabalho, eu posso ficar em yoga, em contato com Cristo. Então, essa é a ideia. E no fundo, yoga é esse trabalho, assim, a gente dá as ferramentas, tem as técnicas, mas no fundo é você que tem que fazer esse trabalho. Você vai ter que pegar a mente e direcionar ela, pega a mente e direciona ela. É exatamente como a japa. Por isso que a meditação é tão importante. Porque ela é o exercício de você direcionar a mente a Deus. Aí perdeu a conexão, viajou, reconecta. Perdeu a conexão, viajou, reconecta. Esse é o exercício da meditação, você ter essa força, você aprender o movimento de direcionar. Direcionar. Perdeu? Tudo bem, direciona de novo. Sem se desanimar. Puxa, não consigo lembrar. Não. Lamentação. Simplesmente perdeu? Conecta de novo. Caiu a linha? Liga de novo. E é isso. E você pode fazer isso. E você vê que isso vai de fato mudar a sua vida. Porque Krishna é todo infinitamente feliz. Brahma, ele é a fonte de todo prazer, de toda bem-aventurança. Quando você está com a sua consciência direcionada a Krishna, você naturalmente está muito feliz. Você entende que está tudo bem. Você consegue entender que está tudo resolvido. Que na verdade não há nenhum problema na sua vida. Se a sua consciência está centrada em Deus, que problema que você tem? Seus problemas são totalmente superficiais, passageiros. Não pesa na sua consciência, porque não é grande na sua consciência. O mestre espiritual falou, quando você se acha muito importante, então seus problemas se tornam muito importantes. Mas quando você entende a sua posição infinitesimal, seus problemas também se tornam infinitesimais. E você fica feliz. Enquanto você resolve o problema. Enquanto você lida com a situação. Com sabedoria, com equilíbrio, com harmonia, você vai lidar com qualquer problema. Como Arjuna teve que lidar com um pepino gigante, né? Uma guerra brutal envolvendo parentes, uma coisa terrível. Então você vai lidar com o problema como ele surgir, né? Risco de vida, uma luta de sobrevivência mortal, como a Arjuna teve que lidar. Você vai lidar com isso, mas entendendo a posição correta, entendendo quem você é, com a sua mente focada em Cristo. E você pode experimentar isso. Isso é real e todo mundo aqui pode experimentar isso. A próxima vez que você estiver assim sentindo meio sobrecarregado, nossa, como é que eu vou fazer? Aí você, peraí, vamos tentar aqui o que o Giridhari falou. Direciona a mente a Krishna. Direciona sua mente a Deus e pensa assim, olha, eu sou infinitesimal, Deus é infinito, Deus é tudo
bom, eu sou parte dele. E aí? E agora, Krishna? Como é que a gente vai fazer com esse problema? Aí você vai ver que já vai aliviar, já vai ficar mais fácil. Funciona mais. Vai passar. Você vai ficar um pouco agitado, depois vai... E quanto mais você trabalhar, quanto mais você enriquecer sua vida espiritual, quanto mais você praticar, maior vai ser sua capacidade de lidar com o problema. Aquela fase de pânico, de estresse, você logo aquieta a mente, mantém a conexão, experimenta a paz, escuta a sabedoria, escuta o caminho de Deus, Ele vai te falar como fazer, como lidar com aquilo, você silencia e entra no estado. É totalmente real e prático. Ou seja, se ela é um tolo obstinado, então mesmo nesta vida pode se tornar tal qual um porco ou cachorro, só pensando em comer e fazer sexo. Mas a vida humana, de fato, se destina a compreender a ciência da consciência e os resultados futuros de nossa meditação. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então eu vou ler o verso 24. Repita comigo. Ó Rei, de todos estes mestres espirituais, adquire grande sabedoria. Agora ouve, por favor. Enquanto explico o que aprendi de meu próprio corpo. Eu vou repetir sozinho. Ó Rei, de todos estes mestres espirituais, adquire grande sabedoria. Agora ouve, por favor, enquanto explico o que aprendi de meu próprio corpo. Então o nosso guru está chegando ao final da lista de gurus. A gente está uns meses aqui, né? Ele está chegando ao final da lista de gurus que ele encontrou no cotidiano. E ele vai tirar agora ensinamentos do seu próprio corpo. E a gente vai ver o que ele aprendeu, que lição espiritual ele conseguiu tirar de seu próprio corpo. Vamos ler o verso seguinte, verso 25. O corpo material. Também é meu mestre espiritual. Porque me ensina o desapego. Estando sujeito à criação e destruição, ele sempre chega a um fim doloroso. Desse modo, embora use meu corpo para adquirir conhecimento, sempre me lembro de que ele será, afinal, consumido por outros. E permanecendo desapegado, vagueio por este mundo. Muito legal. Vou ler sozinho. O corpo material também é meu mestre espiritual. Não, eu vou ler sozinho. O corpo material também é meu mestre espiritual, porque me ensina o desapego. Estando sujeito à criação e destruição, ele sempre chega a um fim doloroso. Desse modo, embora use meu corpo para adquirir conhecimento, sempre me lembro de que ele será, afinal, consumido por outros. E permanecendo desapegado, vagueio por este mundo. Então, lembrando, né, esse aqui é um avaduta, Brahmana, ele vagueia pelo mundo, ele segue o estilo de vida de um renunciante, andando à solta pelo mundo, sem nenhuma preocupação de comida, lar, nada, né, simplesmente andando pelo mundo, se iluminando com tudo que lhe acontece e volta e meia, quando tem uma pessoa qualificada, como esse rei, que lhe pergunta, aí ele faz o papel de guru, ensina o que ele sabe e segue em diante, sem dar iniciação, sem criar uma igreja local, sem nada. Ele simplesmente segue em diante, né, com seus ensinamentos, com a sua vida. Então, esse ensinamento é incômodo. É muito incômodo quando a gente ouve coisas assim, porque a gente está num estado atual de consciência com um grande apego ao corpo.
Todo o trabalho espiritual é você entender que não é o corpo, e sim uma alma eterna. Esse trabalho espiritual de sair da identificação do corpo e tudo ligado a ele, a identificação como alma e tudo ligado à alma, é um trabalho que parece simples no papel. É fácil de explicar. É um verso ou dois. Mas você passa toda a sua trajetória espiritual para entender e viver essa realidade. Não é fácil, porque a gente está muito apegado. A gente está apegado literalmente ao corpo físico, está muito apegado à personalidade que a gente criou com esse corpo físico. Eu sou mulher, eu sou isso, sou artista, eu sou aquele cara, eu sou bacana, eu sou bonito. É toda a personalidade. A gente está muito apegado ao lugar onde o corpo mora, à família de onde veio o corpo. Muito apegado. Então todos os nossos apegos são do corpo. São ligados ao corpo. Então, quando você ouve um ensinamento assim, a pessoa chega na cara e fala assim, sem nenhuma gentileza, o seu corpo tem um começo e tem um fim, e sempre um fim doloroso. Ninguém quer ouvir isso, né? Ninguém está a fim de ouvir isso. Mas é legal a gente pensar assim. Parece, para quem está muito ligado ao corpo, esse tipo de papo parece deprimente, parece desagradável, chato, baixo astral. Mas se você superar uma fase inicial assim de susto com essa informação e começar a valorizar a sua verdadeira existência transcendental, valorizar quem você realmente é. Porque quando você valoriza o corpo, você está desvalorizando o seu verdadeiro eu. Quanto mais você vive identificado com o seu corpo, mais você está ignorando o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira natureza divina. Então, na verdade, quando você começa a dar esse passinho para trás, esse que a gente chama de desapego, um passinho para trás e fala, não, esse corpo é minha máquina espiritual, é minha máquina material. Mas eu sou um ser transcendental. Então você não vai ficar deprimido, você vai ficar feliz em se aproximar da sua natureza real e de saber usar bem essa dádiva. Porque olha só, a reação do Guru, do Avaduta aqui, não é de assim, não sou meu corpo, então que se dane meu corpo e vou torturar ele, e não estou nem aí, vou desprezar meu corpo, não. Ele fala, eu sei que eu não sou o corpo, eu estou aprendendo desapego com ele, porque eu sei que ele vai terminar, mas o que eu faço? Embora use meu corpo para adquirir conhecimento. Você vai usar seu corpo para avançar espiritualmente. Seu corpo é uma dádiva raríssima e especial. O corpo humano é muito raro, muito especial. Então você valoriza ele, porque você vai usar o corpo para se iluminar. A gente vai usar a melhor ferramenta para a iluminação do seu corpo. Se você perder seu corpo antes de se iluminar, terrível. Você vai ter que voltar. Vai ter que arranjar outro corpo. Porque você não vai se iluminar sem seu corpo humano. Você pode iluminar com o corpo humano, mas se você não se iluminou ainda no corpo humano, você vai ter que depois conseguir outro para acabar seu processo de iluminação. Então ele é muito especial. E com essa consciência de quão especial ele é, você vai cultivando a sua vida espiritual enquanto no corpo humano. Valorizando, mas sempre lembrando, olha só, esse corpo aqui é temporário, ele pode terminar a qualquer instante. Ele é frágil, temporário e uma dádiva especial. Eu tenho que aproveitar ele ao máximo e ao mesmo tempo me lembrar que eu posso perder ele a qualquer instante. E você deve meditar assim com aqueles seus entes queridos também, seus familiares e filhos, esposa. A qualquer momento, eles podem largar o corpo. Desapego e valorizando, não um desapego de descaso, um desapego de valorização. Nesse sentido.
Valorizar, às vezes você vê, hoje eu estava meditando no nosso cerrado aqui. Não sei se vocês sabem, vocês não são daqui, mas o nosso cerrado de alta altitude daqui, esse cerrado que a gente tem aqui, especialmente aqui em volta do Paraíso dos Palmas, ele é tão delicado, ele é tão frágil. Eu estava olhando aquela beleza, apreciando aquela beleza incrível do nosso cerrado e pensando, isso aqui é tão delicado. Isso aqui nunca teve contato com humanos antes. Como é que será que ele vai aguentar esse contato com tantos humanos chegando aqui agora? Estava meditando nisso. Ele é tão delicado, a gente tem que valorizar porque ele nunca teve contato com humanos, esse cerrado, não nesse nível. Então, sabendo que ele é tão delicado, que pode... O que vai acontecer daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Será que a gente vai olhar essa paisagem e vai ter cerrado? Ou será que já vai estar tudo construído, já tudo derrubado, já pasto, já? Então, assim, sabendo que uma coisa delicada, temporária, você deve valorizar e apreciar a coisa mais ainda. Então, nesse sentido, a gente deve fazer com que valorizar ele. Mas sabendo que vai acabar. E sabendo para que serve. E só um outro parênteses interessante aqui. Veja como o caminho do yoga tem esse foco no conhecimento. Você pode ver no Bhagavad Gita, Krishna sempre falando sobre adquirir conhecimento, cultivar conhecimento, o propósito último de todo sacrifício é o conhecimento. Sempre esse foco no conhecimento. O que ele fala aqui? Eu uso meu corpo a adquirir conhecimento. Infelizmente, a gente está numa era um pouco acéfala, né? Que as pessoas não estão muito ligadas em conhecimento, em informação, é tudo meio experiência sensorial e o foco é mais assim, né? Mas a vida espiritual autêntica, ela é baseada no conhecimento. Você se iluminar, quando a gente fala iluminação, a palavra de iluminado é Buddha. Buddha significa iluminado em sânscrito e Buddhi significa inteligência. A iluminação acontece com o uso da sua inteligência. Não é nenhum passe mágico, não é só num êxtase de repentino, uma coisa assim. É você cultivar conhecimento. Quem sou eu? O que é esse mundo? Quem é Deus? O que é melhor para mim? O que é real? O que é real? O que é temporário? O que é eterno? Você cultivar esse conhecimento. Cultivar e, claro, aplicar, entender, viver. Mas realmente sempre tem, todos os textos do yoga, tem esse forte foco no conhecimento. Por isso que é muito legal isso que a gente está fazendo aqui, né? Gradualmente lendo um texto tão bonito como esse Bhagavad Gita, né? Centenas de partes, que ele vai ser cultivando conhecimento transcendental. Ok. Vamos ler o significado para encerrar, já está ficando um pouco tarde. Neste verso, as palavras yata, tatapi são significativas. Embora o corpo outorgue grande benefício por capacitar-nos a aprender sobre este mundo, devemos sempre lembrar nosso futuro infeliz e inevitável. Se cremado, o corpo é reduzido a cinzas. Se perdido no lugar solitário, é consumido por chacais e abutres. E se enterrado num caixão luxuoso, ele se decompõe e é consumido por insetos e vermes insignificantes. Por isso, ele é descrito como parakyam, para afinal ser consumido por outros. Deve-se, contudo, manter bem a saúde do corpo para que ele possa executar a consciência de Krishna, mas sem afeição nem apego indevidos. Mediante o estudo do nascimento e da morte do corpo, pode-se adquirir Virakti Viveka, a inteligência para se desapegar de coisas inúteis. A palavra avasita indica convicção. A pessoa deve estar convencida de todas as verdades da consciência de Krishna. Convencida nesse sentido, de você pensar no assunto, meditar,
pergunta, entenda, analise, veja outros ângulos, e aí você, não, realmente é isso, agora entendi. E essa convicção surge com a sua inteligência cristalina, quando você entendeu a coisa de forma clara. Quanto mais você entende uma coisa, mais a sua convicção pode se formar. Não por emoção, não só por alguma coisa bobinha, tal, dogma. Não, mas entenda, simplesmente entenda. E como eu falei, o yoga tem essa proposta. Entenda, enriqueça a sua inteligência, adquire conhecimento, pense, e aí veja o que é melhor. Algum comentário, alguma pergunta? Então, muito obrigado por seu tempo e paciência. Srila Prabhupada aqui, Jai, Hare Krishna.